Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai para a nossa próxima aula aqui, falando um pouco sobre simbologia, tá? Dentro disso, a gente vai estar falando os conceitos básicos de simbologia, os principais símbolos que aparecem lá no painel da máquina, para que você consiga identificar caso aconteça alguma dessas. Então, aqui nós temos aí alguns símbolos, tá? Vou dar um zoom aqui, pra vocês verem. Então, assim, nesse primeiro momento, pode ser que pareça que tem um pouco de dificuldade para você identificar, mas a gente vai ver aí alguns símbolos aqui no início no decorrer aqui do curso, e aí vocês vão ver que vocês vão conseguir identificar depois esses símbolos de forma bem tranquila, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é nossa 17ª aula, falando um pouco sobre simbologia. Então, vamos para a nossa aula. Vai aparecer aqui os símbolos, eles vão aparecer de formas independentes, né, individuais. E o que acontece com isso? Eles aparecendo de forma individual, né, nesse primeiro momento vai parecer um pouco complicado, só que depois vocês vão ver que é bem tranquilo para vocês fazerem a identificação. Porque a partir do momento que você conhece o símbolo de forma individual, depois vai ficar bem tranquilo para você identificar. Por exemplo, aparecendo esse símbolo aí, você conseguiria identificar esse símbolo? Como a gente está numa aula aqui gravada, o que acontece? Eu não vou dar tempo, que símbolo é esse? Tá, mas pense um pouco aí, qual seria esse símbolo aí, se você já viu em algum lugar, se você conhece. Mas, vamos para frente. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo de filtro, tá? Independente onde você enxerga esse símbolo aí no equipamento, ele vai indicar filtro, tá? Independente da situação, é o símbolo de filtro. O que acontece aqui? Muitas vezes a pessoa vê o símbolo e fica achando que é uma outra coisa. Agora vamos para o próximo. Aqui é um termômetro. Então, termômetro indica o quê? Temperatura, né? Então, independente onde você vê aqui esse símbolo, você vai saber que ele é termômetro. E termômetro indica temperatura. Então, se é temperatura, vai ser temperatura de alguma coisa, de algum componente aí do equipamento que vai aparecer. Então, apareceu o termômetro, você vai ter que ver qual o próximo componente que está junto com ele, para você saber de qual é o símbolo aí. Próximo símbolo são setas. Você pode ter setas ou pode ter algumas bolinhas aí, pode ter como se fosse uma lona de freio também, simbolizando. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo de pressão, tá? Independente de onde você vê, quando a seta está uma contra a outra, está dizendo que é pressão. Então, símbolo de pressão. Próximo símbolo é dois Ezinho de cabeça para baixo, dois E minúsculo de cabeça para baixo. É o símbolo de extensão, ou melhor, de aquecedor, tá? É o símbolo de resistência. Algumas máquinas precisam encontrar esse símbolo, outras não, mas geralmente em máquinas diesel, motores a diesel, geralmente tem, que é para fazer o pré-aquecimento ali da câmara de combustão, para que ela consiga dar uma partida melhor. E aqui no nosso próximo símbolo, a gente tem agora uma outra seta, só que ela aberta aqui, né? Você vê que ela é aberta. Algumas vocês vão encontrar algumas coisinhas aqui, ó, clicada aqui, como se fosse uma sujeirazinha. Esse aqui é o símbolo de ar, tá? Não é filtro de ar, por quê? Porque não tá junto com o símbolo filtro, ele só tá aqui separado, mas esse aqui é o símbolo de ar. Vamos para o próximo. Esse símbolo você encontra tanto no teu carro quanto na máquina. Aqui, algumas pessoas chamam de lâmpada de Aladim, né? E esse aqui é um outro símbolo aqui. Esse símbolo, independente de onde ele aparece para você, ele vai significar motor. Ah, é óleo de motor? Não, motor. Por quê? Porque não tem nenhum outro componente junto com ele. Por enquanto, nós estamos vendo os símbolos de forma separada. Então, eu não posso dizer que ele é óleo de motor, porque ele está sem nenhum outro componente junto com ele. Vamos para o próximo. O próximo, você tem algumas ondas,
tá? Aí, identificando, onda lembra mar, mar lembra areia, ou não, mar lembra água. Então, é o símbolo de líquido arrefecedor, né? Que aí, líquido arrefecedor. Líquido arrefecedor geralmente é líquido arrefecedor do motor, tá? Então, é o símbolo do líquido arrefecedor, mais conhecido como água. E aqui nós temos um outro símbolo, tá? Que ele é fechado, mas ele pode ser aberto aqui, ó, nas laterais, não tem nenhum problema também, vai ser a mesma coisa. Esse é o símbolo de hidráulico, tá? É o sistema hidráulico da máquina. Ah, é óleo hidráulico? Perdoe. Não, não é óleo hidráulico porque não tem o símbolo de óleo aí junto. Por enquanto é só o símbolo de hidráulico. E agora o nosso símbolo de óleo. Essa gota, ela significa óleo aí no nosso sistema de simbologia. Independente de onde você encontra esse símbolo, ele vai ser óleo. Ele pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser vazado. Com esse símbolo aí, que ele aparecendo em qualquer um daqueles componentes que a gente falou, ele vai ser chamado de óleo, tá? E aqui o nosso símbolo de uma ampulheta. A ampulheta ela significa tempo. Então nas máquinas ele vai ser o nosso orímetro, tá? Então esse é o símbolo de orímetro. Se você estudar direitinho toda essa simbologia, você vai ver que vai ficar bem mais fácil para você entender quando ele aparece lá no equipamento de forma separada. Aqui um outro símbolo, eu sempre peço para relacionar uma bandeirinha de cabeça para baixo, mas ela vai significar nível, tá? Independente onde ele aparecer, vai ser nível. Pode ser nível de óleo hidráulico, pode ser nível de óleo de motor, pode ser nível do líquido arrefecedor e por aí vai. E aqui mais um símbolo. Esse símbolo aqui é o símbolo de transmissão, tá? Então você vai ver que tem nos equipamentos o símbolo de transmissão aí é para poder indicar se está bloqueada ou não está. E mais um símbolo para nós, que é o símbolo de... Muita gente fala de bateria. Não, pessoal, não é o símbolo de bateria. A bateria, ela é relacionada ao sistema elétrico, tá? Então, a bateria é sistema elétrico, não quer dizer que é o símbolo de bateria. Quando acende, não quer dizer que a bateria está ruim. Pode ser uma outra coisa no equipamento. Além que a própria bateria pode estar ruim, mas pode indicar um outro problema elétrico no equipamento. E agora nós vamos estar vendo todos esses símbolos de forma junta para vocês entenderem o que a gente acabou de visualizar aí de forma separada. Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro símbolo que a gente acabou de ver, né? O símbolo A. Aí nós temos o segundo. Vamos colocar aqui. Ele vai demorar. Corta. Pronto. Nosso segundo símbolo. Apareceu o conjunto aí que ele tem símbolo de filtro, símbolo de motor e símbolo do óleo. Então, essa simbologia que aparece no equipamento, ela vai significar filtro do óleo do motor, porque o símbolo de motor, o símbolo do óleo e o símbolo do filtro. O nosso próximo, apareceu um termômetro, eu já sei que é temperatura. Apareceu a ondinha aí, eu já sei que é água. E apareceu o motor. Então, temperatura do líquido arrefecedor do motor, tá? Então, temperatura do líquido arrefecedor do motor. Então, esse aí é uma outra simbologia que a gente tem no equipamento. Apareceu as duas setinhas, uma indicando para a outra, eu já sei que é pressão. Apareceu o óleo, né, o símbolo de óleo, então já sei que é pressão do óleo, mas pressão do óleo que motor, transmissão, outra o hidráulico, não sei, vamos ver. Pressão do óleo de transmissão. Então, os símbolos ele tem que estar associado um com o outro para você conseguir identificar.
Mas como você sabe esses símbolos de forma separada, então vai ficar muito mais fácil para você identificar aí os símbolos. Próximo símbolo, aquecedor do motor, né? Então você tem aí o aquecedor do motor. Mais um símbolo apareceu, a bandeirinha de cabeça para baixo significa que ele é nível, né? Apareceu o símbolo agora do hidráulico, então nível do hidráulico. Mas nível do que do hidráulico? Nível do óleo hidráulico, tá? Porque apareceu o símbolo de óleo. Então, vocês começam a ver que a simbologia, você aprende ela de forma separada e depois você começa a entender ela aí, que é bem mais prática quando você aprende de forma separada, fica mais fácil de você compreender o que é cada um. Próximo, temperatura, a gente já sabe que termômetro é temperatura. Óleo, a gota apareceu, já sabe que é óleo. E transmissão, então temperatura do óleo de transmissão, tá? Próximo símbolo, apareceu uma seta aberta, que eu falei para vocês que ela significa ar, né? Apareceu um símbolo de motor, pronto, ar do motor, mas aí apareceu mais um símbolo, o filtro, que é o traçado. Então, filtro de ar do motor. Quando esse símbolo acende, provavelmente o filtro de ar ele está obstruído e na máquina vai aparecer para você esse símbolo lá do filtro de ar do motor. Mais um símbolo para nós fecharmos aqui a nossa aula hoje de simbologia. Então, apareceu as setas, esse símbolo é. E apareceu mais um outro símbolo que significa. E por último, apareceu mais um símbolo que significa. Será que tem mais um? Tem mais um. Eu posso ter 4 símbolos junto no mesmo? Posso. Nesse caso aqui, pessoal, o símbolo está dizendo pressão do filtro do óleo hidráulico, tá? Eu posso estar com uma pressão excessiva que vai indicar que esse filtro ele pode estar obstruído, que é pressão do filtro do óleo hidráulico. Então, nessa nossa aula hoje vocês viram como identificar a simbologia que encontra nas máquinas. Tem outras simbologias? Tem bastante simbologia, pessoal. Só que aí, o que você precisa saber? De acordo com o equipamento que você está trabalhando, se tem algum símbolo que você não conhece, melhor forma de identificar, leia o manual do equipamento. O manual do equipamento, ele vai te dizer tudo que está no equipamento encontra-se no manual. Então, melhor coisa para você conhecer o equipamento é ler o manual, tá? Então, essa foi a nossa aula de simbologia por hoje. Então, a gente espera que vocês tenham aí compreendido a aula, tenham entendido, né, essa aula e que faça bom proveito. Então, foi a nossa 16ª aula, falando um pouco de simbologia do nosso curso de operador de máquina florestal. Valeu, pessoal. Então, até uma próxima aula.